Sala de Imprensa, hoje 31 de março de 2015, recebendo aqui os nossos amigos Rodrigo Borges e também o Carlos Hoffman. Eles são, o Rodrigo é advogado, empresário, funcionário de carreira do município, o Carlos Hoffman é empresário e representa aqui hoje o Posto Dina. A gente já conversou um pouco de tudo, um pouco de política, um pouco de economia, um pouco dessa questão do combustível, do preço dos combustíveis em Guarapari, no estado do Espírito Santo. E a gente vai para esse terceiro bloco, um bloco mais curto, e eu deixei para o Carlinhos falar agora, no retorno, a mesma colocação, Carlinhos, que eu fiz para o Rodrigo no bloco anterior, é para você. Essa questão da gente ver hoje aí o país, inegavelmente, apesar de muitas pessoas, como disse também o Rodrigo, dizerem que não, mas inegavelmente nós vivemos um momento delicado na economia do país, nós vivemos uma crise, a realidade é essa. Hoje você vai no supermercado, você vê o preço dos produtos, você vai ver que a inflação está aí, não é? Então a gente vê essa questão dos comércios fechando. Você já foi presidente do Sindicato do Comércio? Eu sou. Então, você é ainda. Então você conhece bem essa realidade, né? Comércio em Guarapari fechando e a crise instalada. E aí vem a questão dessa visão do ponto de vista econômico, né, comercial, e a questão do ponto de vista político também, né? Queria que você fizesse e desse o seu ponto de vista com relação a esses dois assuntos, a questão econômica e a questão política do nosso país. Veja bem, Fabiano, rapidamente falando aqui, essa questão com relação, que o Rodrigo tocou, com relação ao combustível em Vitória aqui, isso para nós é extremamente importante que se investigue isso, que vá lá nas companhias não saber o porquê disso, que nós gostaríamos de saber o porquê disso. Porque eles estão para lá, as companhias são poderosas, tem delas. E nós somos pequenos, só um pouquinho. Então, para nós é importante que se fosse lá, tentar solucionar para ver, sentir na base como é que funcionam as coisas. Tá? Com relação ao momento econômico do país, está sério. Tá? Essa carga tributária em cima das empresas, em cima de um salário, em cima de tudo, está pesando. E o governo não se preocupa nem um pouco em cortar a parte dele. Ele quer o sacrifício do cidadão, que é o sacrifício dos empresários, mas ele não dá a contrapartida dele. Quer diminuir o número de ministérios, tem 707 mil comissionados dentro do governo federal, apadrinhados, e 39 ministérios. Para que esse monte de gente? Então só o custo disso aí é pesado. Quem paga isso tudo somos nós. Cidadão, você, Rodrigo, você, Fabiano, eu, todo cidadão paga esse custo. O custo do governo, a máquina do governo é pesada. Então o momento econômico está complicado, não só aqui em Guarapari, como companheiros meus de sindicato de Linhares, de Colatina, até de Vitória mesmo, estão sentindo isso nas suas vendas, as perspectivas daqui para frente. Não se vê até então alguma coisa que você possa dizer, bom, lá na frente vai ser bom. Quando vai ser bom? Quando vai ser bom? Porque o ministro da Fazenda está aí, jogando só pacote em cima das empresas, para a empresa pagar isso, para a empresa pagar aquilo. Está lá no Congresso, fica naquela, vai passar ou não vai fazer emenda ou não vai, se essa emenda vai ser boa ou vai ser ruim para o comércio. E no final das contas, tudo que eles fizerem vai pesar em cima do comércio. Pesou em cima do comércio, o comércio vai ficar apertado, vai acontecer. Pode acontecer uma demissão. O cara pode fechar uma loja. Fechou uma porta, 2, 3 empregos e está embora. Isso é preocupante. Guarapari é um comércio prejudicado em relação à Vitória, né? Por quê? Eu estava vendo no informativo que eu recebo da Confederação Nacional do Comércio, está lá, 15,5 milhões de reais em 2015 será perdido só com feriados. Eu tenho lá o informativo que eles mandam, eu recebo periodicamente da Federação do Comércio, da Confederação Nacional. 15 milhões. 15,5 milhões de reais são prejuízo do comércio e indústria no ano de 2015, só com o número de feriados. Então, para você ver até onde está isso. E no feriado, o comércio de Guarapari morre, principalmente quando é um feriado municipal aqui. O pessoal sai daqui, vão para a Vila Velha, vão para o shopping, compram lá, e muitas vezes o comércio aqui está aberto. Aí o camarada fala, por que a loja de Guarapari não abre no feriado? Muitas abrem. Agora, muitas hoje ele está pagando para trabalhar. Bota o funcionário da loja, abre a loja, está lá. No final do dia, pela convenção coletiva, ele pode trabalhar das 8 às 18. Ele fecha no final do dia. Ele pagou para trabalhar. Por quê? Os caras fogem daqui e vão comprar a Vitória.
quando é um feriado nacional, agora 1º de maio, comércio nenhum, pela Convenção Coletiva do comércio nenhum pode abrir, que é o direcionado ao trabalhador. São 4 feriados durante o ano: 1º de maio, 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro e 25 de dezembro. 4 feriados que estão estabelecidos na Convenção Coletiva do Comércio, que você não pode exigir o labor do funcionário. Agora, nos outros todos, municipais, estaduais, os outros, você pode trabalhar, mas tem que remunerar o dia trabalhado. Que hoje, se eu não me engano, tem 60 ou 65 reais por dia, mais alimentação, mais vale transporte, para você botar o funcionário para trabalhar. Ele bota para trabalhar num feriado desse, chega lá, fecha a venda dele e daí. Mais uma vez para trabalhar. Então o momento econômico é complicado, os empresários estão assustados e comércios pequenos, mas também tem comércios grandes, que também estão preocupados. Porque não se está vendo até o momento nada em que você pode ser bom. Mas se abrir uma porta boa lá na frente. A famosa luz no fim do túnel. As previsões não são, até então, não são boas, porque cada fala do ministro, cada fala do qualquer um lá do governo, eles falam logo, está feio, vamos tentar ver isso aqui e tal, mas o governo só está pensando o quê? Ele quer arrecadar o dele. Ele quer a receita, né? Ele quer a receita dele. Está pouco se importando se você vai pagar ou não. Se você não pagar, vai enrolando a sua dívida, que o pouco ele bota você no cadinho, atrapalha a sua vida, vai para a SPC, vai para o Senado, você está quebrado. Então ele quer receita, ele não quer saber de desculpa. Tá? É muito sério, é preocupante e vamos pensar, como eu estava falando outro dia na entrevista lá, que o rapaz ligou para mim no jornal, pediu uma opinião. Vamos pensar por um lado, vamos dizer assim, vamos tirar um pouco de proveito de toda essa situação, com um pouco de cautela, né? Não demonstrando que você abre seu comércio, tenta fazer uma promoção de alguma forma, para você puxar a venda para você e mostrar um certo otimismo. Para você não chegar e entrar um cliente na sua loja, você com aquela cara de desanimado, ele vai dizer, pô, esse camarada está ruim. Então vamos dar uma coisa, então vamos depois da tempestade vem a bonança. Vamos tentar ver pelo menos isso. Bom, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, para a gente já encerrar, partir para o final desse bloco. A gente está chegando para o final do programa, mas enfim, falando em redes sociais, Rodrigo, você citou bem, em relação a algumas opiniões que se colocam, eu vi inclusive um post, não lembro agora de quem também, que lembrasse eu ia falar, mas quando coloca lá que analistas internacionais dizem que investir no país, no Brasil, é um investimento seguro. Bom, primeiro que você tem que ver quem falou, e se falou mesmo, de verdade. Agora, por outro lado, é interessante sim investir no Brasil. Hoje a Selic, eu não lembro, mas está em torno de 14, 15, alguma coisa. E isso aí, para trocar em miúdos, é quanto o Brasil está pagando de juros para quem quiser emprestar dinheiro. Trocando em miúdos é isso. O investidor lá de fora chega, compra papéis do governo brasileiro, tá, eu compro o título, vocês vão remunerar em quanto? A Selic, quanto está a Selic? 14,5, 15, alguma coisa. Poxa, está pagando bem, hein? Né? Então, é como se o sujeito estivesse precisando de dinheiro, fosse um agiota e falasse assim, quanto você cobra? Eu cobro 15%. Ah, tá bom, eu pego. E aí, esse tipo de investimento especulativo está ótimo, porque é sabido, ou pelo menos se pensa que, olha, se eu compro o papel do governo brasileiro, ele me remunera 14,5%, 15%. Ele não vai, na atual conjuntura econômica mundial, não pode nem pensar em dar o calote, como já se fez no Brasil de anos atrás. Então, esse tipo de investimento é seguro, entre aspas, para o investidor vir. Agora, o que nós precisamos de investimento não é esse investimento especulativo. O cara vem, compra os papéis, tem a remuneração, depois vai embora, depois leva o dinheiro embora. Nós precisamos de investimento fixo, investimento em indústria, investimento para criação de emprego, geração de renda e melhor qualidade de vida para o povo brasileiro. Então, quando se fala nesse tipo, é bom investir no Brasil, é seguro, tem que ver quem faz essas colocações ou faz essa análise, que tipo de investimento e se isso é bom para nós. Quer dizer, esse tipo de investimento não é bom para nós de jeito nenhum. Mas, vamos lá, Rodrigo, a gente partiu, Rodrigo e Karina agora, vamos falar de política local, né? Todo mundo quer ouvir um pouquinho disso aí. Nós temos aí o Edson Magalhães, foi prefeito, é deputado hoje e é sabidamente pré-candidato à reeleição, ou melhor, à eleição em 2016. Nós temos aí o Orgi Gomes, que já falou em algum momento
que é candidato. Na última entrevista, inclusive, concedida ao Cidade em Foco com o Tião de Souza, ele já recuou e disse que é cedo ainda para pensar, mas no momento anterior já tinha dito que era candidato. Hoje ele já recua. E nós temos aí alguns outros nomes que podem surgir, não sei se voltam ou se aparecem novos. Nós temos aí, por enquanto, então, esses dois nomes. E eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês agora. O que será de Guarapari em 2016, no final de 2016? Será que o Edson volta? Será que o Orly vem candidato? Aí fica aberta a pergunta, vou começar aqui com o Rodrigo. Bem, eu tenho uma opinião sobre os pré-candidatos à prefeitura. Não são só esses dois. Eu acho que não é nem interessante polarizar entre os dois só, não. Eu acho que o Carlos João também é candidato. O Orly é candidato à reeleição. Desculpe, Carlos é candidato, sim. Aliás, é pré-candidato, né? Isso. Carlos é pré-candidato, sim. Então, desculpa, nós temos, na verdade, três nomes no cenário para prefeito da cidade na próxima legislatura. Eu acho que são três bons nomes. Eu acho que o Edson ele foi um prefeito realmente que mudou a cara da cidade, mas tem também a condição que a cidade tinha financeira naquela oportunidade. Tanto a cidade quanto o país e quanto o Estado. Então, realmente era uma foi um momento bom para ele. Foi um momento bom e ele estava lá, mas ele tem o mérito, né? Ele foi dinâmico realmente. O Orly é um camarada que tem muita vontade de fazer, trabalha na prefeitura lá e vejo, não tem mais a condição financeira, poderia econômica que o município tinha antes. Hoje não tem mais. Mas é um camarada que investiu o pouco que tem para se investiu, acho, em coisas importantes, como por exemplo o polo industrial, que eu acho importantíssimo para o nosso município. Muito bom. Ele já deu o primeiro passo, que foi a desapropriação da área, e eu acho que agora o município tem que discutir qual tipo de empresa que a gente quer colocar aqui, se são empresas que vão poluir, as que não vão poluir, ou empresas ligadas ao próprio turismo, que é a nossa proposta. Um exemplo, por exemplo, o Chocolate Garoto. Ela é uma empresa que gera turismo. A pessoa vai lá para visitar a empresa de chocolate. Então, você pode escolher, a cidade pode discutir qual tipo de empresa, indústria que você quer colocar lá dentro. E o Carlos João, um candidato mais novo, né? não tem nenhuma experiência política, assim como o Orly não tinha como entrou, e talvez no começo ele foi mais devagar, agora ele começa a já colocar a cara dele, da administração. E o Carlos João é um candidato mais novo, que também não tem essa experiência, mas pela juventude, pela vontade de fazer, também pode ser um candidato diferente do município, que nos últimos prefeitos não teve nenhum tão novo quanto ele, na faixa de 30 anos. Você pega aí, acho que Michel, acho que foi um dos mais novos dentro dessa conjuntura aí, nesse ano prefeito, né? Eu acho que vai ser uma eleição disputada, eu acho que não vai ser uma eleição fácil. A pessoa fala que o Edson tinha uma aceitação muito grande, mas aqui dentro do município tem esse sentimento de que o cara já é o representante na Assembleia, então isso pode prejudicar um pouco a candidatura do Edson. O Orly com a máquina na mão e agora já sabendo o que fazer, já pontuando, ele pode crescer pontos com a administração. E o Carlos João, por ser novidade. Ainda é novidade. E não está dentro daquele padrão antigo, né? Que o Orly e o Edson havia um vice, o outro. Não, seria uma terceira via. Não sei, vai ser uma eleição bacana de ver. Carlinhos, sua visão. Veja bem, eu vejo ainda como alguma coisa prematura lá na frente para 2016. Tem algum tempo para se ver isso aí. Mas um ponto eu vejo, o Rodrigo falou aí, a questão, eu vejo, no meu particular, o eleito para deputado estadual, ele deveria ficar os 4 anos. O povo elegeu para ficar lá na Assembleia, cuidando dos direitos que o Guarapari tem perante o Estado. E deveria ficar assim. E vier para cá, dar uma demonstração. Quem nós vamos ter lá na frente? Quem vamos ter na Assembleia cuidando das coisas de Guarapari? Não vamos ter mais ninguém. Então, são 3 candidatos, são 3 posições, 3 pensamentos. Agora, eu vejo que todos 3, seja lá quem for, tem que entrar numa administração e
esquecer a vaidade política. Porque muito disso aí, a vaidade política impera, volta lá de cima. E a vaidade política atrapalha uma administração. Ele tem que trabalhar pensando que foi colocado no poder pelo povo. O povo que colocou lá, e a ele que ele tem que dar satisfação. Então, ele tem que fazer, ele tem que saber, é o gestor, eu estou mandando, mas ele tem que ter o povo fazendo por ele. Não, muitas vezes, chegar e deixar o povo de lado, em certas situações, e saber que ele também, como gestor, ele pode receber crítica. Ninguém está aqui para estar batendo palma para as coisas só não. Tem um lado crítico, e muitos, às vezes, não entendem que ele está no gestor, tanto um prefeito quanto um secretário, ele está naquela pasta, ele pode receber uma crítica sim, e tem que aceitar. Porque ninguém está aqui para estar batendo palma para ninguém à toa, não. Então ele tem que fazer alguma coisa. Ele não quer receber uma crítica, então deixa a cadeira. Isso acontece muito em Guarapari. Eu testemunho isso várias vezes, porque ele não aceita a crítica. Então, essa crítica é construtiva. Agora, você tem oposição, todos eles vão ter. Agora, a oposição também tem que ser consciente. Oposição responsável. Coerente. Você coerente, você tem uma oposição, mas você é uma oposição mostrando um caminho. Você não pode ser eu chamo de oposição burra. É aquela que você é oposição e não mostra caminho, não mostra nada, que possa lá na frente. Oposição por oposição. A oposição por ser oposição. Isso não existe. Então, é um momento que Guarapari lá na frente, quem sabe, vamos ver qual dos três. Eu, na verdade, particularmente, eu torço pelo Rodrigo. Que ele fique esses 4 anos, fique mais 4, que possa fazer o trabalho que pretende fazer em Guarapari. Quanto ao outro, fique lá na Assembleia, fique lá, para cuidar dos interesses de Guarapari lá junto ao Estado. E é um passo importante para ele. Quando é o Carlos Ron, se vier, é novo, quem sabe também, pode ter a chance dele agora, e também mostrar o trabalho dele. Então eu vejo nessa situação. Muito bem. 1 minuto para você fazer suas considerações finais, depois o Carlinhos também pode fazer, e a gente vai encerrar o programa de hoje. Queria agradecer aos ouvintes, né? Agradecer o Fabiano, agradecer o Carlinhos aqui, que participou comigo aqui. Um programa muito bacana, um programa interessante, um programa de alto nível. Eu queria fazer uma reflexão sobre o voto, como é importante a pessoa votar consciente. O brasileiro, a gente tem que parar de votar em troca de favor, em troca de uma ajuda qualquer. A gente tem que realmente analisar as propostas, o que o cara vai colocar naquele papelzinho, o que ele vai falar na televisão. É difícil estar atrás dessa câmera aqui, ao vivo, é difícil, você tem que pensar no que você vai falar, porque o que você fala aqui, você se responsabiliza com as pessoas. Então, povo, pessoal, ouvinte, vocês têm esse compromisso com o nosso país, com o nosso estado, com a nossa cidade. Eu, na minha campanha, eu vou fazer uma proposta, vou botar dentro dos meus folhetos, tudo melhor explicado para vocês, com o maior carinho do mundo, dando a atenção que merece, porque eu gosto disso. E procure candidatos assim, que realmente tenham proposta e vontade de fazer. Obrigado, boa noite, obrigado por nos ouvir. Obrigado, Fabiano. Carlinhos, você que agradece. Rodrigo, Carlinhos. Fabiano, eu quero agradecer o convite por estar aqui com muita satisfação, e vê-lo depois de um bom tempo. Conhecer o Rodrigo aqui, muito bom. E parabenizar a TV Sudeste por esse tipo de programa, que é importante esses debates, essas opiniões. Cada um tem uma opinião, coloca a sua opinião e há divergências, mas tudo é um consenso, tá? E o Rodrigo falou bem, o eleitor tem que ter responsabilidade. O título não é moeda de troca. Não é moeda de troca. Então vote com responsabilidade, saiba escolher. É aquele ditado, a arma, o carro é uma arma, você vai para o cidadão, né? Então o título é a mesma arma, é uma arma que ela pode vir contra você. Tá? Não faça do seu título arma, que a vítima pode ser você. Então ele tem que ter essa consciência da responsabilidade do voto, porque nas mãos dele vai estar o futuro de uma cidade. Muito bem, nós agradecemos aos nossos convidados, agradecemos ao Rodrigo, muito obrigado pela presença, o Carlinhos também. Pensamos em fazer o melhor para você, pensamos que esse programa tenha sido bom para você, desejamos que tenha sido bom para você, que tenha sido educativo, elucidativo, procuramos levar para você sempre o melhor da informação, especialmente
nos nossos programas de entrevistas, nos debates, no Cidade em Foco agora com o Tião de Souza, e levamos também entretenimento, levamos aí uma programação religiosa que você já acompanha aí conosco há 8 anos. Agradecemos aos nossos convidados, agradecemos a você de casa, né, que é a razão pela qual nós fazemos esse tipo de programa e pensamos sempre em agradar você e levar para você informação de qualidade. Agradecemos sobretudo a Deus que nos proporcionou mais um programa, agradecemos porque nós estamos de pé pela graça e misericórdia dele. Fazer televisão em Guarapari, eu sempre digo isso, não é fácil, né? Trabalhar comigo em Guarapari não é fácil, mas Deus tem nos sustentado, os nossos amigos também sempre nos prestigiam, colaboram conosco também. O Cristiano é atrás das câmeras, que você não vê, né? Sempre colaborando, dando tudo de si para que a gente leve para você essas imagens e essas informações. Muito obrigado a todos. Semana que vem tem mais Sala de Imprensa. Até lá.